pessoa pode querer beber e beber chorando. Ela pode querer beber, e muitas pessoas fazem isso. Aí no dia seguinte, pô, não deveria beber, mas bebe de novo. Por quê? Porque querer e gostar são coisas diferentes, e o querer, muitas vezes, ele é muito mais forte do que o gostar. É tipo assim, você já pensou numa viagem que você queria fazer? Ah, eu vou fazer uma viagem de férias e vai ser maravilhosa. Daí você ficou naquela expectativa muito boa. Daí chegou lá, foi meio... meia boca. Porque é natural. A nossa expectativa, muitas vezes, ela pode ser maior do que a real experiência daquilo. Então, querer e gostar é separado. Só que a pessoa que você ama não estudou tudo isso. Ela não vai chegar e falar pra você, olha, eu quero beber, mas eu não gosto de beber. Porque ela nem percebe isso. São detalhes que você está tendo uma informação privilegiada. Porque além dessa mudança no sistema de recompensa cerebral, ela também tem uma diminuição na atividade de duas áreas do cérebro que são responsáveis por você ter simancol. Que é o quê? Você perceber o que o seu comportamento está fazendo, de você se dar conta dos erros que você está cometendo. Aí você olha para o alcoolista e ele começa a culpar os outros ou culpar o mundo, e você pensa... Olha como essa pessoa é um ignorante, como ele é um egoísta, como ele é um safado sem vergonha, ele culpa os outros, ele não reconhece os erros dele. Pega uma imagem cerebral dele, você vai ver lá que pelo consumo crônico do álcool, mesmo em sobriedade, nas primeiras semanas, a gente vai perceber ali uma diminuição da atividade do córtex cingulado anterior, que está relacionado à autocrítica. Então tá o quê? Ele tem menos autocrítica. E também uma região da ínsula, que quando associa essas duas coisas, ele começa a se dar conta das coisas ao redor, ele começa a perceber o impacto do que ele está fazendo nos outros. Então, com o alcoolismo ativo, ele vai ter menos percepção, menos simancol, e ele vai parar de, e ele vai ter mais dificuldade de reconhecer que tem um problema, e ele vai ter menos percepção de como as atitudes dele estão afetando os outros. E aí você vai chegar lá, principalmente, reconhecimento facial. Tem estudos bem interessantes mostrando que um alcoolismo ativo faz a pessoa ter menos ideia, por exemplo, se as pessoas ao redor estão com cara de brava ou estão tristes. Porque o reconhecimento facial, ele além de ter o córtex visual, que é responsável por a gente ver a coisa, tem também um processamento de informação que faz a gente constatar que aquilo que eu estou vendo é uma pessoa que está triste, que aquilo que eu estou vendo é algo que não está legal, que aquilo que eu estou vendo é o meu filho se afastando de mim, que aquilo que eu estou vendo é minha esposa que está desinteressada. Então a pessoa, quando está com o alcoolismo ativo, ela fica com menos empatia. Não porque é um sem vergonha, mas porque é o cérebro dela que está sendo exposto a esse caldeirão todo atrapalhado. É o cérebro dela que está todo atrapalhado. E você vai olhar para ela, às vezes é uma pessoa que está de terno indo trabalhar e que trabalha bem, mas bebe pra caramba. Aí você olha e pensa, mas ele não está na sarjeta, então ele não está doente. Pois é. É a lacuna que existe gigantesca entre o senso comum e a ciência básica. E quem se aproveita dessa lacuna? Posso te falar quem se aproveita dessa lacuna? A indústria do álcool, que tem um envolvimento completamente político. Você acha que as políticas de saúde pública são relacionadas à saúde? Eu já aprendi há muito tempo que não tem nada a ver com saúde. Nada a ver com saúde. Nunca teve. Nunca teve. Eu acho até que talvez nunca vá ter. Por exemplo, 15% do lucro da indústria do álcool vem de menores de idade. A maioria dos menores de idade já tomou um porre, né? A maioria, em alguns cenários, né? E o que acontece? Se uma pessoa começa a beber antes dos 15 anos, ela tem 6 vezes mais chance de desenvolver um alcoolismo. E aí você vai olhar e vai falar, ele teve vontade de ser alcoolista, né? Tá entendendo? Se comparar com as pessoas que começam a beber depois dos 21 anos, quem bebe antes dos 15 tem 6 vezes mais chance de ser alcoolista. E eu vou te assustar um pouco agora com o impacto que os poderosos têm, que a maioria tem, mas depois eu vou te mostrar que isso não é impedimento. Por exemplo, existe
olha só como não é a decisão das pessoas. É o comportamento que é diferente, é o contexto que muda. Por exemplo, ocorreu no Rio de Janeiro, e até foi publicado, tá? Uma medida de redução de violência, tá? Foi publicado no American Journal of Public Health, tá? Que restringiram o fechamento dos bares num bairro lá do Rio de Janeiro, muito perigoso, às 23 horas da noite. Bares que antes tinham um funcionamento 24 horas. E isso resultou numa diminuição de 44% nos homicídios. E aí vem você falar do livre-arbítrio, né? Foi uma pequena medida, que não teve a ver com motivação de ninguém. Uma pequena medida do ambiente. O ambiente é muito, muito, muito mais forte para moldar o comportamento de alguém do que uma pessoa que diz, não, eu sou livre, eu tenho livre-arbítrio, eu decido tudo o que eu faço. Não, você é um mero mamífero produtinho do seu contexto, que você imita muitas vezes a moda, né? O seu penteado não era a mesma coisa que era se você já era adulta nos anos 90, não é igual agora. E não vem me dizer que foi você que quis fazer esse penteado. Não foi. As roupas que você está usando agora já eram previstas há muitos anos. A moda é cíclica. Por quê? Porque as pessoas são extremamente influenciadas pelo contexto. Tanto que se você se vestir muito diferente, as pessoas vão te olhar, estranhar, talvez até se afastar de você. Ah não, Vitor, mas é porque é senso de estética. É coisa alguma. Não é nada. É você achando que você é um animal muito livre para pensar, que dono de si. Não é. Você está sendo manipulado pelo contexto, pelo ambiente, que é muito mais forte. Se você vive no meio de pessoas que só reclamam, se fazem de coitadas, o alcoolismo não tem solução, você vai tender a acreditar nisso. Se você vive próximo de pessoas que buscam olhar para soluções, com realismo, não com ilusão, com responsabilidade, não com vitimização, você vai tender a se contaminar por isso. Né? Tem vários estudos mostrando isso, que é a ciência da conformidade psicológica. Inclusive tem um estudo muito interessante que mostra isso, que num hospital, tá? Deixa eu ver onde é que foi esse hospital, só um segundinho que eu quero te dar uma informação quente, tá? Num hospital, foi Anne Thorndike, um hospital em... Bom, foi um artigo publicado no American Journal of Public Health em 2012. Essa médica... foi no Massachusetts General Hospital, em Boston. Olha o que essa médica fez. Ela percebeu que as pessoas estavam bebendo muito refrigerante e quase não bebiam água. E ela teve uma sacada. Ela não fez nenhum cartaz falando, olha, o refrigerante faz mal, a água faz bem. Ela não falou uma palavra. Ela simplesmente fez uma mudança na disposição da água. Por exemplo, as pessoas terminavam de pegar a comida no refeitório e tinha lá um monte de refrigerante para ela pegar. Ela pegava refrigerante, mas e a parte que tinha água mineral, ela era um pouco mais afastada, alguns metros distante. O que ela fez? Ela não mudou os refrigerantes de lugar, mas ela acrescentou muito mais locais para pegar água, muito mais fácil de pegar. E não falou uma palavra para ninguém. Olha que doideira. Automaticamente, o número de refrigerantes no hospital, de pessoas, de vendas, né, em 3 meses, caiu em 11% e as vendas de água aumentou em 25,8%. E aí vai dizer, não, mas as pessoas, elas adoram tomar, não tem como fazer uma pessoa mudar sem ela querer. Mas que milagre foi esse? Que fez várias pessoas não tomarem refrigerante e tomarem água. Que milagre foi esse? Foi o milagre do ambiente.